Olá, alunos e alunas. Iremos iniciar nossa disciplina Técnicas de Vendas e Merchandising para o curso de Promotor de Vendas, para o programa Novos Caminhos, através da plataforma EAD do Instituto Federal do Piauí. Meu nome é Fabrício Carvalho da Silva, sou servidor público efetivo do Instituto Federal do Piauí, atualmente lotado no campus Uruçuí, mestre em Ciência da Propriedade Intelectual pela Universidade Federal de Sergipe, bacharel em Administração pela Universidade Federal do Piauí. Nosso roteiro diário tem como objetivo geral conhecer os conceitos e estratégias relacionados ao merchandising e técnica de vendas, com o intuito de compreender as diferentes técnicas de vendas, habilidades do vendedor, demonstrar qual a importância da prática do merchandising para a eficácia das ações de divulgação promocional de produtos e serviços, compreender os elementos de promoção do estabelecimento comercial na divulgação dos produtos no ponto de venda e explorar o ponto de venda com a finalidade de identificar padrões de consumo e tendências de vendas. Na nossa primeira unidade, iremos abordar 3 tópicos, conforme planejamento da disciplina, no qual iremos abordar a administração e processualidade de vendas, saber quais os tipos de processo de vendas, a venda pessoal e vendas para iniciativas privadas e públicas. Pois bem, iniciando o nosso conteúdo acerca da administração e processualidade de vendas, primeiramente vamos definir o que são técnicas de vendas. As técnicas de vendas consistem em apresentar ideias e situações que possam reduzir o risco de recusa e que facilitem ao vendedor atingir seu objetivo de venda. O que isso quer dizer? A técnica de venda é uma prática adotada pelo vendedor ou um conjunto de práticas que vão fazer com que o vendedor tenha êxito no seu processo de vendas e alcance o objetivo da venda. A técnica de venda é uma ação no qual o vendedor é treinado, compõe um plano de vendas da empresa, ou um plano de venda pessoal, no qual ele vai executar diversas abordagens, ter atitudes e comportamentos, de maneira que isso tudo integre técnicas direcionadas ao consumidor e ele consiga efetivar as suas vendas. Tudo isso, as técnicas de vendas, elas são adquiridas em um processo de treinamento, aliado a um processo também de controle, porque o gerente ou o coordenador de vendas vai fazer com que os vendedores adquiram conhecimento na execução da venda pela empresa. E quando se trata em vendas pessoais, as técnicas de vendas, embora sejam mais diretas, elas também são controladas pelo próprio vendedor, por conta da abordagem mais direta. Então, técnicas de vendas são ações e atitude do vendedor que ele vai direcionar o seu consumidor de modo a concretizar o seu objetivo de vender um produto ou um serviço. A primeira característica que deve conter nesse processo de técnicas de vendas é o conhecimento e habilidade do vendedor de uma maneira geral em relação ao produto e o serviço que ele está vendendo, as habilidades que um vendedor tem que ter no processo de persuasão, de conhecimento, de direcionamento das características que mais vão ajudar a resolver o problema do cliente. O vendedor também, dentro desse processo de habilidade e conhecimento, tem que saber como se comporta a concorrência, de maneira a ele superar as expectativas de um cliente que esteja em dúvida em relação a adquirir um produto ou serviço de outra empresa, conhecer basicamente quais são as necessidades dos seus clientes e assim, dentro desse conjunto de conhecimento e habilidade, ele vai direcionar a técnica de venda melhor adequada para ele conseguir o seu objetivo. Quando se fala em vendas, temos alguns pontos cruciais que cada vendedor deve considerar em relação ao processo. Primeiramente, o modo de se vestir, a aparência, o volume é o tom de voz que passe segurança e conhecimento daquilo que ele está fazendo, e a facilidade em transmitir ideias, habilidade de comunicação, de modo que o cliente entenda realmente que o vendedor está sabendo do que se trata as suas necessidades e problemas. Então, o vendedor,
como integrante da imagem da empresa, ele tem que considerar esses elementos, e esses elementos também já integram o processo de técnica de vendas. Passar a imagem de que é um profissional íntegro e confiável, que demonstra ética, e são componentes essenciais para essa relação interpessoal no processo de vendas, e faz com que o cliente se sinta mais confiante ao adquirir o produto ou serviço. Então, esse também é uma etapa, né? Essa é uma etapa do processo que compõe as técnicas de vendas. Os processos, eles ocorrem em 7 etapas. O processo de venda ocorre em 7 etapas. A primeira etapa é quando a empresa faz um trabalho de prospecção e qualifica quais são os seus principais clientes. Prospectar nada mais é do que você investigar, analisar e fazer um levantamento de quais clientes são os possíveis ou potenciais em adquirir seu produto ou serviço. Sabendo de quais clientes você pode adquirir o interesse, o vendedor e a empresa realizam um trabalho de pré-abordagem. Essa pré-abordagem é direcionar através de promoção de vendas, propagandas e do marketing e também do merchandising, informações que fazem com que os clientes sintam a necessidade e o desejo de adquirir aquele produto ou serviço. O cliente pré-abordado, ele vai se dirigir até a loja, ou o vendedor vai se dirigir até ele e vai fazer o processo de abordagem, onde o processo de abordagem vai começar vai ter presença de uma ferramenta bastante importante, que é a comunicação. Nesse processo de abordagem, onde o cliente já demonstra o interesse ou a curiosidade de ter aquele produto ou serviço para adequar a uma necessidade dele, o vendedor vai ter que executar a apresentação e demonstração daquilo que ele está vendendo. Muitos clientes apresentam objeções, que são resistências e questionamentos acerca da efetividade e da real necessidade de adquirir um determinado produto ou serviço. E a próxima etapa que um vendedor tem que lidar é a superação de objeções. Os vendedores têm que passar confiança e demonstrar que o produto vai atender às necessidades dos clientes, superando tais objeções, superando tais resistências. Caso ele consiga superar as objeções dos clientes, ele pode concretizar a venda, e aí ocorre o processo de fechamento da venda, onde a venda se concretizou. Então, esse é o processo de fechamento. E o processo muito importante após o fechamento da venda é o acompanhamento e manutenção, no qual o cliente, após adquirir o produto, é importante que o vendedor e a empresa entrem em contato com ele, apresentando novos produtos, lançamentos, dando um serviço de suporte e garantia, para que aquele cliente se sinta seguro da compra que foi realizada, e assim ele puder ser mais fiel à empresa. É um processo de fidelização. Então, esse processo de acompanhamento é importante, porque o cliente vai se sentir mais confiante e valorizado. Uma técnica bastante interessante no processo de vendas, e é uma técnica de vendas também muito usada, é um método chamado AIDA. Esse processo consiste em o vendedor chamar a atenção, despertar o interesse pelo desejo e ter a disposição do cliente para fazer a compra, e no final ele realizar a ação de venda e o cliente realizar a ação de compra. Então, esse método ele foca em entender o comportamento do consumidor, e entendendo o comportamento do consumidor, o vendedor irá guiar da maneira mais satisfatória o cliente a executar a compra. Então, é um processo de persuasão, é um processo de atitude e proatividade do vendedor, onde ele vai executar essas 4 etapas de modo que o processo de venda se concretize. Dentro desse processo de vendas existe um documento chamado plano de vendas. Esse plano de vendas é um documento no qual consiste alguns tópicos que vai guiar a empresa e também a equipe de vendas para o alcance dos objetivos no momento das vendas. A primeira etapa nesse processo de vendas é o planejamento,
as estratégias, a organização dos processos e o relacionamento. Cada etapa dessas também consistem em outras subetapas, no qual a empresa vai elaborar um documento normativo e orientador do processo de vendas, no qual a empresa vai definir o potencial de mercado, a previsão, o orçamento, os territórios, rotas e cotas de vendas, de maneira a realizar um processo de planejamento que visa garantir o sucesso no processo de vendas. Outro tópico que vamos debater aqui é o tópico de venda pessoal. Uma venda pessoal, gente, é uma ferramenta de promoção de vendas de bastante importância, principalmente para aquele vendedor que trabalha com representações de mercadoria ou de marca, consultores de cosmético, consultores de perfume, consultores que representam um determinado produto ou serviço. A venda pessoal é importante porque é uma venda compreendida de uma comunicação mais direta. Ela foca diretamente para uma audiência mais qualificada de compradores, e o vendedor ele é a fonte responsável pela transmissão e pela recepção das mensagens. Então, ele não vai ter uma equipe de vendas ali diretamente com ele, né? A venda pessoal, por ter um caráter mais direto, ele vai dar mais autonomia ao vendedor, por conta dessa configuração de uma relação mais direta com o cliente. Então, a venda pessoal, ela se traduz mais em uma ferramenta de comunicação e ela apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, o vendedor pode realizar adaptações da mensagem ou da abordagem, ele pode ir adequando esse processo a cada tipo de cliente, conforme a sua observação. O vendedor conquista a visualização ali direta do retorno do seu trabalho, porque ele avalia diretamente com o cliente, no processo de comunicação também, e ele vai ter mais condições de realizar correções em tempo mais hábil, caso seja necessário. Na venda pessoal também ocorre uma vantagem de que o vendedor ele tem mais autonomia para superar as objeções por parte do comprador. Então elas podem ser sanadas ali instantaneamente. Então a venda pessoal ela também tem que ser regrada e dotada de técnicas de vendas mais específicas, principalmente priorizando o papel da comunicação direta com o cliente. Por fim, temos aí como é que ocorre compras e vendas no setor público. Nós vimos que na iniciativa privada, a liberdade do vendedor ela é mais ampla, onde o vendedor ele pode estar adaptando aí suas modalidades de vendas. As empresas também obedecem à legislação específica, né? Já no setor público, não. No setor público, nós temos que compras e vendas no setor público, o objetivo é garantir o funcionamento da máquina pública, né, e promover os serviços públicos, como a educação, saúde, segurança. E o processo de compra e venda é regulamentado por uma lei específica, chamada Lei de Licitação, no qual se procura sempre a observância do princípio da isonomia e do interesse público, e é conduzido de forma específica, de acordo com o que a legislação solicita. E o objetivo aqui é adquirir a proposta mais vantajosa para a administração pública, né? Quando você é um comprador ou um vendedor na iniciativa pública ou para a iniciativa pública vai procurar comprar o que é mais vantajoso, né? Então, existem algumas modalidades de licitação que vai amarrar o teu processo de vendas. Caso você seja um vendedor que trabalha com órgãos públicos, as suas vendas têm que obedecer uma série de princípios legais, no qual vão tirar um pouco a tua autonomia de atuação como vendedor, o que ocorre de maneira diferente na iniciativa privada, onde muitas vezes o cliente não está procurando a opção mais vantajosa, e sim a opção que vai superar aquela necessidade específica, independente do valor que ela tenha. Tem cliente que não coloca como preponderante o preço em si. Já na administração pública é diferente. O princípio da economicidade ele vai passar por essa exigência, e aí o vendedor tem que se adequar aos critérios que a administração pública impõe. Ok? Então ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e tenham todos um
Bons estudos!